pedimos também, Pai, fala conosco nesse momento através da Tua palavra. Vem de encontro, Pai, às nossas necessidades. Transforma as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, já tem 5 domingos que nós estamos falando sobre esse assunto, né? Sobre esse tema de encontrar com Jesus em meio aos questionamentos mais importantes que a gente tem, os questionamentos da vida. E será que já deu para a gente pensar um pouco, né? Ou bastante? Quando a gente chega no final de uma série assim, a gente sempre... É lógico, a gente fala, entrega, né? O pastor Leandro pregou nos últimos 3 domingos, eu lá no primeiro, e hoje a gente encerra, mas a gente entrega, né, para o Senhor, né? É o Senhor que fala, é o Senhor que faz. Mas será que a gente já conseguiu pensar um pouco sobre isso? O suficiente? Porque a partir do domingo que vem vai ser outro assunto, e a gente fica sempre pensando, será que foi passada a mensagem, né? Mas é claro que a palavra de Deus é poderosa. Ela não volta vazia. Ela sempre cumpre o papel, né? E ela fica plantada. E a gente deve permitir que ela produza em nós obediência, irmãos, prática. Para que a gente não fique só aqui, para que a gente pratique, né? A gente conversou um pouco, né, sobre essa coisa desses questionamentos. E como a Bíblia, nós lemos aqui alguns momentos, né, do Evangelho de João. A gente não tem condições de ler todo, de estudar todos os encontros, senão a gente ia gastar muito tempo nisso. Mas como é maravilhoso o Evangelho, os 4 Evangelhos, em especial esse mês é o Evangelho segundo João. E como e uma coisa que eu tenho pensado muito, irmãos, bastante, como a gente subestima a Bíblia. A gente tem aprendido a fazer isso com a nossa cultura. Uma cultura que se acha autossuficiente. Obrigado, alguém falou aí, eu vi. É isso mesmo. Que não aprendeu a confiar em Deus, a depender, né? E se acha tão superior, tão arrogante, com os nossos livros, né? Com o nosso conhecimento, a nossa ciência. E nós, né? Eu falo da gente. Muitas vezes a gente subestima a Bíblia. A gente acha que o que ela respondeu a perguntas antigas, né, questionamentos antigos. E a gente é fruto dessa geração que subestima. Nós somos desafiados a mergulhar nessas páginas, irmãos. Aqui como nós fizemos, né, ao longo desse mês no Evangelho de João. A gente olha para a Bíblia, a gente olha para um Evangelho que foi escrito há 2000 anos atrás, e a gente acha que talvez se ele tivesse sido escrito, ou se Jesus tivesse vindo, né, hoje, ele não causaria o impacto que ele causou como foi naquela época. Às vezes a gente pensa assim, aquelas pessoas eram supersticiosas, eram limitadas, por isso que foi daquele jeito, né? Se fosse hoje, não ia causar todo esse efeito, né? Essa mudança, essa transformação mundial. Não tinha causado essa transformação tão grande na vida dessas pessoas, que é o que João fala. Pessoas comuns, como eu e você, mas que tiveram a vida transformada de forma radical depois que se encontraram com Jesus. E nós somos levados a pensar que essa mensagem aqui, ela é bonita, mas ela não quer dizer tantas coisas para nós hoje, né? E nós somos desafiados, né, a confrontar esse pensamento diabólico, porque é diabólico. Porque o que Jesus veio fazer, né, e as perguntas que ele respondeu, não são perguntas antigas, nenhuma delas. Aliás, foi justamente isso que ele veio fazer. Ele fez questão, irmãos, de não ficar datado, né? De tratar daquelas questões daquela época. Mas ele só veio para resolver os nossos
grandes problemas humanos, né? Os maiores, os principais. Aí ele veio para tratar da raiz dos nossos problemas. E ele veio para responder às nossas principais perguntas. Perguntas que não são as daquelas pessoas de 2000 anos atrás, mas apenas, né? Mas do mesmo jeito que são as perguntas delas, são as mesmas que nós fazemos. Não mudou. Apesar de hoje a gente entender, né? A gente saber que a gente controla aí através da tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente tem internet e tudo mais, a gente continua sem saber, irmãos. A gente continua sedento, a gente continua carente de respostas. Nós continuamos confusos, nas trevas. Todos esses assuntos que foram tratados em João. É por isso que a gente deve hoje, né, já que a gente está encerrando essa série, pensar nisso. Né? A gente viu lá no primeiro dia Jesus se encontrando com uma mulher que pensava que ela poderia encontrar, né, resolvendo a questão amorosa. O dia que ela encontrasse um grande amor, ela seria uma pessoa feliz e ela buscou muito e ela se envolveu a sua vida nisso. E ela queria encontrar o sentido para a vida dela e ela lutava e ela se esforçava muito todos os dias. E hoje a gente tem pessoas assim, será que a gente tem? Pessoas que vivem para encontrar um grande amor. Elas acham que isso é aquilo que vai mudar. O dia que eu encontrar o amor da minha vida, eu vou ser uma pessoa feliz, contente. Hoje nós temos pessoas assim. Nicodemos, religioso. Será que nós temos pessoas religiosas, que fazem tudo direitinho, que vivem certo, de forma correta, né? Fazem de tudo para agradar a Deus com a vida pessoal, né? E terminam de forma frustrada. Religiosos, nessa busca religiosa, mas terminam frustrados, porque esbarram na sua própria incapacidade. Né? Será que a gente tem gente assim? Nós conversamos também sobre outro encontro de Jesus, com aquelas duas irmãs que perderam o irmão amado, e toda a dor que existe em torno da morte. Irmãos, são as nossas perguntas. Onde Deus estava quando eu estava lá sofrendo? Onde estava Deus quando nós precisamos dEle? No momento da minha dor e no momento que a gente tem que encarar a morte. Jesus estava lá para responder justamente esse questionamento, que é o meu, que é o seu questionamento. A gente viu ele se encontrando com os noivos e com os convidados daquela festa. Né? Jesus, no meio daquela situação, ele atende um convite para estar ali naquela festa, mas em torno daquela questão. Como nós somos... Como os nossos motivos de alegria, as nossas festas são frágeis. Como os nossos motivos não são suficientes para fazer com que a festa continue. A gente gosta tanto de se alegrar, né? É natural nosso. Uma coisa que a gente conversou no grupo lá na sexta-feira, poxa, a gente nasceu para se alegrar, né? Parece que é nossa, é natural quando a gente se alegra. Quando a gente está triste, parece que é algo que agride a nossa natureza. Tristeza é algo que a gente entende, não está certo isso. Né? E quando a gente está alegre, parece que está tudo no lugar, tudo em ordem, as coisas estão certas. E aí a gente fica perguntando por que a gente não consegue ficar alegre. Ainda que nós tenhamos grandes motivos para isso. Né? Essas perguntas, Jesus veio para responder. E Ele respondeu todas elas. São as nossas perguntas, irmãos. Eu queria convidar você, todas as vezes que você abrir, né, os evangelhos, não só João, mas todos eles, você começar a enxergar isso. Jesus veio para você. Ele veio responder a tua necessidade dele.
Começa a imaginar, a perceber, né, o amor de Deus saltando das páginas, entrando em contato com o seu coração. Não é verdade? A gente viu na semana passada com o pastor Leandro, um pouco já algo mais restrito, principalmente a nós, os crentes em Jesus, com a nossa incapacidade de crer. E como a gente está sempre em torno da nossa fraqueza, né? A gente aprende que nós somos salvos pela fé. E a nossa fé, sim, é inabalável. A nossa fé é maravilhosa, poderosa, ela nos salva. E como nós tropeçamos, né? Nem mesmo em crer a gente é capaz, né? Nós não somos capazes nem mesmo de crer. Nós vimos lá com Maria Madalena, a primeira cristã, né, que o pastor Leandro pregou. E todos os primeiros discípulos, como é impossível crer. E como eles desejavam crer e não conseguiam. E Jesus é a resposta para aqueles que precisam crer, né, e pedem, Senhor, vem de encontro à minha incredulidade. E foi isso que Jesus fez com eles. Precisa ser assim conosco, irmãos. Se não for conosco, não é só informação, é isso que você precisa entender, é isso que nós precisamos entender. O Evangelho não é um conjunto de informações. O Evangelho, ele trata de uma pessoa que veio se encontrar conosco. Não é qualquer pessoa, ele é o próprio Deus. Um Deus que se fez gente, se tornou como nós. Um Deus capaz, sim, de resolver todos os problemas humanos. A gente fica falando que Deus está mudo, né? Com a nossa geração. A gente olha, Deus está mudo, Deus não responde, Deus não fala nada. Mas, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, Ele já nos falou em tudo. E Ele já nos deu tudo em Jesus. Se nós não ouvirmos a voz de Deus em Jesus, irmãos, a gente não vai ouvir em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E a vida, a verdadeira vida. Amém? Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia no finalzinho do Evangelho de João. Hoje a gente termina, eu queria terminar com esse último capítulo do dia de João também. É o finalzinho, né, dos Evangelhos. Depois na sua Bíblia você vai ver que começa o livro de Atos. Parece que a gente vira a página. Para uma igreja gloriosa, né? Uma igreja que a gente começa a perceber lá em Atos. Uma igreja que vai mudar o mundo, irmãos. E foi isso que aconteceu. A igreja que mudou o mundo. Aqueles irmãos que transformaram o mundo. Aqui em João capítulo 21, nós vemos um encontro em especial. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu enxerguei aqui, né, nesse encontro. Acredito que Deus quer, em Jesus, Ele quer vir em direção à nossa incapacidade, irmãos, e a nossa necessidade de respostas. João 21, versículo 1 diz assim: depois disso, né, a semana passada nós estudamos o capítulo 20, hoje o capítulo 21. Depois disso, né, tudo que aconteceu lá no capítulo 20, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Só que foi à margem do mar de Tiberíades. É o mar da Galileia, irmãos, lá da Galileia, lá em cima, né? Os discípulos não estavam mais em Jerusalém, já tinham ido para Galileia. E foi lá que Jesus se encontrou com eles, nesse momento aqui. No versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, né, que é Tiago e João, e outros 2 discípulos que a gente não sabe quem são. Mas era um dos 11. Né? Esses eram, com certeza, eram aqueles entre os 11. Estavam juntos eles, né, e outros 2 discípulos. E então disse Simão Pedro: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você.
Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: então lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é Ele. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Ele nem pensou. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Dá para visualizar toda a cena aí, né? Quantos detalhes, né, irmãos? É muito detalhista aqui o João. No versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus disse-lhes para eles, né? Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Irmãos, não era 150, não era 154, nem 160. Eram 153 peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Né, lembra? Primeiro ele apareceu, aquela aparição com os 10, né, sem o Tomé, e depois com o Tomé. Tomé põe aqui o dedo 2 vezes, aqui é a terceira vez. Isso lá em Jerusalém, né? Agora aqui na Galileia. Essa foi então a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E aí Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. No 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. O Senhor sabe. Então disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Queria convidar vocês, irmãos, a viajarem lá para essa praia, lá no mar da Galileia. Pedro dizendo para os discípulos, né? Eu vou pescar. Seria um convite normal. Afinal de contas, eles eram todos pescadores. Era do hábito, né? Eles iam pescar para comer, né? Então, era uma noite já, uma tarde e noite, e eles estavam pensando juntos ali, depois de tudo que eles viveram. Eles já tinham visto Jesus 2 vezes. Jesus tinha aparecido, lembra? Eles estavam trancados lá dentro daquela sala fechada, com medo, morrendo de medo dos romanos e dos judeus. E aí Jesus, de repente, apareceu no meio deles. Não precisou de abrir a porta, não pulou a janela, não caiu pela chaminé, nada disso. Ele simplesmente apareceu. Depois
Eles contaram para Tomé, só faltou Tomé, Tomé não estava lá. Tomé, nós vimos o Senhor. É verdade, assim como ele apareceu para Maria Madalena, assim como ele apareceu já para as mulheres, assim como ele apareceu para aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús, mesma coisa, ele apareceu para nós, nós o vimos. Tomé falou, mas não dá para acreditar, não dá para acreditar. Se eu não vir, se eu não tocar nele, não é impossível acreditar. Então Jesus apareceu para eles e Tomé estava lá. Oi, Tomé, estou aqui. Você não quer tocar? Então vem tocar. Tomé fala, não precisa. Não preciso tocar. Eu estou te vendo. Mas eu queria que você pensasse da mesma forma que a Maria Madalena, né, foi incapaz de crer. Assim todos os outros discípulos também. Era muito difícil crer que Jesus veio para morrer. Porque a gente precisava de alguém que desse o exemplo, a gente precisava de alguém que falasse e desse as respostas, que ensinasse um estilo de vida, ou que viesse para acabar com toda a injustiça e todo o pecado, né? E ficasse do lado das pessoas boas e do povo que é o povo do bem, né? Que é o povo de Israel. O Messias viria para todas essas coisas. Essas eram as expectativas. Parecia difícil de entender que o Messias viria para morrer. Essa era a sua missão. Ele falava, essa é a minha hora, né? Como o pastor Leandro pregou. Ele veio para isso, ele veio para morrer. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele está diferente. Ele apareceu e depois sumiu. Né? Para aqueles discípulos que iam para Emaús, que a gente vê lá no capítulo 24 de Lucas, a gente percebe bem, né, como é que foi isso, irmãos? Como é que foi essa montanha-russa, né, de sensações, de sentimento, em relação ao que Jesus veio revelar, né, para os discípulos. Os 2 que estavam indo para Emaús, eles iam tristes. Lembra da história? Muito tristes. Aí Jesus se aproxima deles, eles estavam ali conversando e lamentando naquela manhã triste de domingo. Para eles, né? Eles ainda enxergavam Jesus na tumba lá, na caverna. Na cabeça deles, Jesus estava lá e eles estavam tristes. Era domingo de Páscoa e eles estavam tristes, porque Jesus estava lá na tumba. E Jesus, então, se revela ali para eles e começa a andar do lado deles, né? Companheiro de jornada, indo para Emaús, e eles conversando. E aí eles falaram, aí Jesus pergunta, por que vocês estão tão tristes? Por que essa tristeza no ar? O que aconteceu? E aí eles falam, mas você é o único viajante que vem de Jerusalém, que não sabe o que aconteceu? A gente está assim porque o nosso Senhor, a gente achava que Ele ia resolver o problema. E Ele foi morto, Ele foi traído. E nós estamos muito tristes. Acabou a esperança. A gente está indo embora. A gente está indo retomar as nossas vidas. Mas é muito complicado. A gente não consegue parar de pensar nisso. Sabe, eles não conseguiam parar de pensar, e eles estavam falando e falando, eles não conseguiam entender, não aceitavam. Então Jesus vira para eles e fala, mas vocês não sabiam? Não é isso que as Escrituras dizem? Não é esse Messias sofredor que ia morrer, que as profecias prometeram? Vocês não enxergaram isso nas Escrituras? Aí ele começa a explicar, desde Moisés, os profetas, e a mostrar como o Messias, prometido pela Escritura, era esse Messias que Jesus revelou. E aí eles ficaram, nossa, de repente chegaram, né, em Emaús, caminhada de 10 quilômetros, pouquinho, né, Boca, 10 quilômetros? Moleza. 10 quilômetros, chegaram lá em Emaús, e aí Jesus ia em frente e eles falaram, não vai embora não, fica com a gente, entra.
Né? Lucas fala que ele ia adiante, aí os dois discípulos falaram, não, fica com a gente. Está tão gostoso isso. Fica conosco, né? Entra, já é tarde, já é a noite. Fica aqui conosco. E Jesus então entra ali com eles. E aí ele reparte o pão. E no momento em que ele repartiu o pão e deu graças, as escamas caíram dos olhos. Né? E é justamente isso que Lucas fala. Eles eram incapazes de enxergar Jesus. O Jesus que ressuscitou. Irmãos, todos nós somos incapazes de enxergar Jesus. Os discípulos também eram. Maria Madalena, incapaz. Pedro e todos os outros, incapazes. Os dois aqui, incapazes. As escamas caíram, né? Aqui a gente vê, né, no versículo 4, eles estavam lá pescando ao amanhecer, né, depois da noite de pescaria, uma pescaria frustrada. Jesus estava na praia, mas Jesus estava lá na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Tudo bem que estava longe, né? Estava longe. Quantos metros? Quantos metros? Quem lembra? 90. 90 metros. Mais ou menos, né? Mas eles não reconheceram. É longe, mas não é tão longe. Porque eles eram incapazes de enxergar Jesus, irmãos. Parece que é um padrão. Parece que é um padrão. Pessoas que não creem não enxergam Jesus ressuscitado, não. É um padrão. Jesus, então, estava se apresentando ali e eles não o reconheceram. Da mesma forma como nos outros casos, eles estavam impedidos de olhar e de reconhecer Jesus. Não é porque Jesus os impediu, não é isso, irmãos. Não foi Deus que proibiu eles impediu, fez alguma coisa, não. É coisa da natureza humana, pecaminosa, pecadora. Por que eles estavam lá pescando, hein? Jesus já tinha aparecido 2 vezes para eles. 2 vezes. Um encontro que transformou a vida deles. Mas depois Jesus, da mesma forma que ele apareceu, ele sumiu. Desapareceu. Né? Os discípulos de Emaús, eles falam que eles estavam lá. Quando eles reconheceram Jesus, quando eles olharam para ele, Jesus, e é isso que Lucas fala, ele desapareceu como num piscar de olhos. Ele estava ali sentado e em um piscar de olhos não estava mais. Desapareceu. Ele estava ali comendo com eles, ele partiu o pão, mas de um segundo para o outro ele desapareceu. E aí eles ficaram conversando depois, nossa, era ele, lembra como o nosso coração ardia na medida que ele explicava as Escrituras, na medida em que ele ia expondo as Escrituras, na medida em que ele ia mostrando quem ele era através das Escrituras. Nosso coração ardeu. Eles levantaram correndo no meio da noite e foram lá para Jerusalém. E eles chegaram para os discípulos, nós vimos o Senhor. Antes eles tinham dito, né, para Jesus, umas mulheres malucas deram um susto na gente. Elas falaram que Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Mas elas estavam certas. Ele ressuscitou, nós o vimos. Nós o vimos. Nós estivemos com ele. E os discípulos, depois de todas essas coisas, né, foram para Galileia. E meio como nós, eu queria que você se identificasse com eles agora. Quando a gente recebe a fé em Jesus, e a gente tem aquele encontro maravilhoso, e nós entendemos, né, aquela coisa de como Deus nos ama, e de como Jesus morreu por nós, e Ele ressuscitou para dar para nós uma nova vida, e a gente passa a viver essa coisa maravilhosa da vida em fé, e de repente a gente tem que voltar para a vida. Nós somos, tudo bem, Jesus veio, morreu, ressuscitou, Ele vai voltar. Então, graças a Deus eu já estou salvo, vamos esperar a volta dele. Enquanto isso, vamos retomar a vida, vamos viver.
E aí eles voltaram para a antiga profissão deles. Eles tinham esquecido, lá em Lucas 15, Jesus falando para Pedro, né, quando ele conversou com Pedro. Pedro era discípulo de João Batista, junto com o irmão André. Jesus foi lá e o chamou para segui-lo e falou para ele, quando ele estava pescando, né, ele falou: Pedro, eu vou, se você me seguir, você vai ser transformado. De pescador de peixes, você vai se tornar pescador de homens. Eu vou mudar a sua vida. Pedro tinha esquecido disso. Ele tinha esquecido, né, também. Mas lembra da música do Stênio Márcios, Vou Pescar? Todo mundo conhece, o Alan vive cantando aqui na igreja, né? Lembra o que diz lá na música, né? Quem sabe também não era isso que ele estava pensando. Vamos pescar? Esse mesmo mar, lembra? Foi esse mar que Jesus veio andando em cima das águas. Foi esse mesmo mar que lá atrás ele mandou que a gente jogasse a rede do outro lado, depois de uma pesca fracassada. E eles tinham tantas lembranças daquele lugar, daquele mar, e eles foram justamente para ali. Vamos pescar. Não sei como vai ser, mas a gente retoma a vida e a gente entra em contato com aquelas lembranças, né? Aquelas lembranças do Senhor. E eles, imagino a frustração deles, irmãos. E é isso que João, que estava lá no barco, né, que é o autor do Evangelho, é isso que ele deixa bem claro, né? Os detalhes, ele falou: olha, foi uma pesca fria, né? A gente não pescou nada, a noite toda. Aquele silêncio, aquela dificuldade. Jesus ressuscitou, mas ele sumiu. E está tão aqui, né? Parece que tudo voltou a como era antes. Parece que as coisas voltaram a ser como eram. Né? Como diz o Stênio Márcios: vou pescar, parece que acordei de um longo sono. É sono ou sonho? Sonho? Parece até que nada... Não. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe vem andando sobre as águas, né? Vamos pescar. E aquele momento ali de pescaria, né? Parece que nada mais era como antes. Parece que tudo tinha mudado. Porque tinha, irmãos. Porque tudo tinha mudado. Porque Jesus não ficou morto. Jesus ressuscitou. Então Jesus aparece aqui, nós vemos no versículo 4, já de manhã, depois da longa noite longa, né? Os minutos não passavam. Eles estavam na praia, Jesus estava lá na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: filhos, né, 100 metros, filhos, vocês têm algo aí para comer? Esse termo que João usa, né, é um termo grego lá, que as pessoas usam, né, quando elas vão se dirigir a garotos, a meninos, a filhos. Então, quando Jesus os chama de filhinhos, né, ele está falando isso, rapazes, pessoal, né? Vocês pegaram alguma coisa? E eles não tinham pegado nada. Aí Jesus fala: então joga a rede do lado de lá, né, do outro lado. Aí, de repente, começou a surgir, irmãos, dentro deles. E eles começaram a se lembrar, né? A gente já fez isso uma vez. Vamos jogar, né? Lá em Lucas capítulo 5. A gente joga a rede do outro lado. E eles jogaram rapidamente. Eles não pensaram: será? Da outra vez, mas a gente já pescou a noite inteira, não vai adiantar. Dessa vez não, dessa vez eles jogaram rapidamente. E na medida em que eles jogaram, e aí logo a rede estava lotada de peixe. E aí João, o discípulo amado, ele solta: gente, é o Senhor, é Ele, é o nosso mestre. Aqui fala que Pedro, na hora, né, ele estava
estava lá todo despreparado, né? Tinha tirado o casaco. Na hora ele colocou de volta, né? Pulou dentro da água, não conseguiu esperar. O barco, novamente, ele lembrou, né? Quem sabe ele quis andar em cima da água novamente, né? É o Senhor que está lá, eu vou na direção dele. E ele pula na água, e ele desesperadamente, né? E ele vai até a praia. E quando eles chegam ali na praia, no 6, né? Lance a rede do outro lado e vocês encontrarão os peixes. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, então, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Jesus disse-lhes: tragam alguns dos peixes que vocês pescaram. Então Pedro voltou, foi no barco, arrastou a rede para a praia, e aí eles viram que tinha 153 peixes. Olha, tinha tanto peixe, mas a rede não quebrou. Então Jesus disse: venham comer. Venham comer. Quando eles saíram do barco, chegaram na praia, eles encontraram ali aquela fogueira acesa, eles encontraram ali aqueles peixes já, pão. E Jesus convida: vem comer comigo. Convite para uma ceia. E eles lembraram, né? Como tantas vezes tinha acontecido antes. Aí agora sim, no versículo 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse para ele: cuide dos meus cordeirinhos. E Jesus pergunta 3 vezes. A gente sabe a história, irmãos. A gente sabe. Mas eu gostaria que vocês enxergassem, né, esse momento como mais um desses encontros de Jesus. Os discípulos ali meio que perdidos, né? Eles achavam que eles iam retomar a vida deles. Pedro, principalmente. O mesmo Pedro que, alguns dias atrás, havia negado Jesus. Que, algum tempinho atrás, antes de negar Jesus, ele havia prometido para Jesus que ele jamais o negaria. Porque Jesus falou: vocês vão me abandonar. Pedro falou: eu nunca vou te abandonar. Pedro tinha uma falsa compreensão de quem ele era, né? Ele não sabia quem Jesus era, mas também não sabia quem era ele mesmo. Ele se decepcionou consigo mesmo, né? Ele falou: eu nunca vou te abandonar, Senhor. Mas no momento, na hora H, diante de todo mundo, gente, diante de todo mundo viu. Mas você era um deles. Você era, eu vi você com eles. Você vivia com ele. Você é de seguidor dele. E Pedro fala: eu não, nunca fui, não conheço. E aí Jesus olha nos olhos dele, né? Naquele momento, ele chora amargamente. Deus veio de encontro aos discípulos, mas principalmente a Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E por 3 vezes Jesus pergunta para ele: você me ama? Você me ama, Pedro? E ele teve a oportunidade de dizer, né? Sim. E eu gostaria de encerrar essa série, irmãos, com essa questão, com essa pergunta. A gente perguntou tanto para Deus, né? E a gente fica perguntando tanto. E a gente termina no momento em que Ele pergunta para nós. É a questão que Ele faz para você. Ele fez para Pedro. E Ele faz para você. Você que diz que é crente em Jesus. Você que diz que professa, né? Quando eu falo diz, você que professa essa fé. Você que já foi batizado. Você que é membro da igreja.
Você que é crente, essa pergunta ela é feita para todos nós, irmãos. Você me ama? Sabe por quê, irmãos? Como a gente falou desde o começo, seguir Jesus não é fazer algumas coisas que Ele pede para a gente fazer. Seguir Jesus não é ser cristão, né? Ser cristão não é cumprir as regras. Ser cristão é andar com Jesus, é encontrar com Ele. Encontrar com Ele. Precisa partir do encontro, né? E é por isso que a fé cristã, ela está relacionada com o amor. É uma fé que ama. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele acredita você acredita agora que eu sou quem eu disse que eu era? Você acredita agora no que eu disse que eu ia fazer e fiz? Acredita em mim e no que eu vim fazer? Aí Pedro fala, eu te amo. Porque a pergunta de Jesus é, você me ama, Pedro? Jesus não quer beato, seguidor, cego, não. Jesus quer pessoas que o amem. Porque Ele não é um conjunto de regras. Ele não veio dizer muitas coisas. Ele até disse tantas coisas. Mas Ele veio para ser a resposta. Ele é a resposta. Ele não veio dizer, você quer chegar a Deus, você vai por aqui, você faz isso porque eu também fiz, você faz aquilo e aquilo outro. Não. Jesus falou, você quer ir até Deus, então me siga. Esteja comigo. Né? No 18 ele diz assim, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, Pedro, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse no final, siga-me. E aí ele termina a conversa dele com Pedro. Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Você me ama? Eu amo. Você me ama? Aí Pedro, já chateado, responde, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Apesar de ter fracassado, apesar de não ter sido corajoso, de morrer com você naquele momento, de enfrentar os judeus, enfrentar os romanos com você, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus, então Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. E aí ele continua dizendo, Pedro, lembra quando você era mais novo? Lembra quando foi quando a gente se conheceu? Você fazia o que queria, mas você vai terminar de outro jeito. E eu queria que você pensasse em Pedro. Nesse Pedro, e no Pedro que morre de cabeça para baixo, segundo a tradição da igreja. Eu separei aqui, irmãos, alguns versículos da epístola que Pedro escreve, para a gente entender um pouco o que aconteceu com esse homem. Ele tinha negado Jesus porque ele ficou com medo. Né? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Apesar de tudo, o Senhor sabe como eu te amo. Aí Jesus falou, Pedro, eu vou te levar para lá. Né? Jesus, então, como a resposta, o caminho. E a gente vê, abre a sua Bíblia lá na primeira carta de Pedro, você vai perceber quem é esse homem. Que no momento tinha medo de morrer, no outro enfrentou a morte com um sorriso no rosto. Ele disse que não era digno de morrer como o Senhor havia morrido, de cabeça, né, para cima. Ele falou, vou morrer de ponta cabeça. Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. No capítulo 1, vocês veem ele falando, quando ele fala de Jesus, da obra de Jesus, de como ele morreu e ressuscitou.
do que isso representa. No capítulo 2, no 19, dá uma olhadinha. Ele dizendo, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido algum mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, para sofrer, irmãos. Olha só, sofrer porque fizeram o bem, injustamente. Porque Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos, e ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. É o mesmo Pedro, irmãos, mas agora ele era diferente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das almas. No capítulo 3, vira um pouquinho, capítulo 3, versículo 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem-se. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E ele continua dizendo, irmãos, o tom dessa carta de Pedro, ele tá ensinando para os novos discípulos como vale a pena olhar para Jesus, que já morreu por nós, venceu por nós, né? Venceu a morte por nós. É isso. Quando o Senhor vem ao nosso encontro, Ele vem porque Ele sabe que a gente é incapaz. A gente não entende, desde o começo a gente começou a falar sobre essas perguntas. A gente precisa dEle para caminhar na vida. A gente fica perdido, né? A gente não sabe nem como casar, né? Como se relacionar uns com os outros. A gente fica totalmente perdido. Parece que a gente fica envolvido, né, numa redoma de maldade tão grande. Tudo que a gente faz é inclinado para o erro, para o mal. A gente precisa dele para tudo. E aí ele vem como resposta. Eu sou o caminho. Eu sou o pastor, o bom pastor. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha para mim. Olha para mim e me veja. Me veja. Olha aqui, eu fiz a fogueira. Olha aqui, eu preparei aqui os pães, os peixes. Senta aqui comigo. Senta aqui comigo. Vem, Pedro. Irmãos, é o convite que Deus faz para você hoje, nessa manhã. Eu não sei como é que você tem vivido aí a sua vida, né? A gente fala de vida cristã, sua vida espiritual. Eu não gosto muito de falar vida espiritual, porque a nossa vida toda é espiritual, né? Mas como é que você tem lidado com Deus na sua vida? Com Cristo que ressuscitou, o Espírito Santo enviado, né? O Paráclito, o Consolador, advogado. Não sei como é que você tem ceado com Ele todos os dias, né? Você tem ouvido o convite dele diário? Eu vivo. Ninguém é cristão só porque acredita em coisas. Os crentes são crentes porque se encontraram com Jesus. Todos nós. Aquele dia eu me encontrei com Cristo. E agora Ele me convida a viver uma vida assim como Pedro. Pedro, você agora é um novo tipo de gente. Você é um pescador de homens. Cuida das ovelhas. Proclama aquilo que você viu. Sua vida agora tem significado. Você viu aquilo que começou a acontecer em Jesus. Você viu quem eu sou. Você viu o que eu fiz. Por isso, cuide das ovelhinhas perdidas. Pastoreie. Pesque os homens e as mulheres e as crianças. Pesca. Eu te transformei em alguém capaz de pescar.
Né? Amém, irmãos? Queria orar com vocês, então, nessa manhã. Convidar você, né? Quando eu estava orando, né, esses dias, e eu lembrei muito de uma canção antiga, que fala lá dos viajantes de Emaús. Eu gosto muito dela, o Divino Companheiro, né? Porque a gente falou um pouquinho deles aqui. Eu queria compartilhar com vocês isso, nesse momento, né? À medida que você fecha os seus olhos e busca a presença de Deus, se lembrar, né, desses momentos, desses encontros, que eles revelem para o seu coração quem é Jesus e o que Ele veio fazer. Lembrando daqueles 2 homens que pediram para Jesus: não vai embora não, fica com a gente. Fica com a gente. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez, fica, Senhor, uma vez, 2. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para usar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Divino companheiro do caminho, tua presença aceito vou transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita da tua amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para usar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Pede para Ele agora. Deixa eu cantar, eu amo vocês. Eu vim porque eu amo. Eu vim salvar vocês. Vim resgatar vocês. Eu vim encontrar vocês. Eu vim por você, especificamente por você. Eu vim atrás de você. Fala para Ele: fica, Senhor. Fica, Senhor. Senhor, encontra um lugar no meu coração. Manifesta-te a cada dia a mim. Fala isso para Ele. Revela-te, Senhor, todos os dias. No amanhecer, quando eu acordar, que Tu estás comigo todos os dias da minha vida. Mostra, Senhor, quando eu me deitar todas as noites. Revela-te, Senhor, o divino companheiro do caminho
Permita-me, Senhor, fala isso para Ele, te encontrar nas minhas intenções. O Senhor sentado conosco, nos meus momentos de alegria, o Senhor ali conosco, nos momentos de tristeza, de dor, de decepção. Ajuda-me, Senhor, abre os meus olhos para que eu te veja. Fala isso para Ele. Abre os meus olhos para que eu te perceba. Eu quero abrir meu coração para ti. Eu quero responder como Pedro. Eu te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Eu te amo. Eu não tenho para onde ir.